cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, a quem assim se faz presente, também aos que estão ali pela área social também, envolvido nessa noite com a palavra de Deus. Eu quero desde já agradecer aqui o reverendo Gilmar Jorge da Silva, qual me concede essa tribuna nessa noite, e também agradecer a presbítera Alziana, qual me dirigiu o convite para estar aqui nessa noite. Tenho certeza você aí receberá uma palavra de Deus, porque de mim mesmo talvez faltará muito para chegar ao teu coração, mas através do Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que Deus falará com você. Deus envolverá uma palavra sobre o teu coração, mesmo aí na tua casa, no teu lar, aconchego do teu lar. Eu tenho certeza que Jesus adentrará no teu lar e vai levar para você algo especial nessa noite, porque Deus tem ferramentas e Ele usa as ferramentas que tem. Eu tenho certeza que Deus concedeu essa oportunidade e aqui estamos com muita satisfação de poder louvar, adorar, bendizer o nome santo do Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Por isso eu já louvo a Deus por ser também, como foi assim anunciado, prata da casa, como foi dito. Verdadeiramente Deus me trouxe convertido nesta casa e eu sou grato a Deus por essa denominação, pelos pastores que antecederam ao pastor Gilmar, e é o pastor Gilmar mesmo que tanto acompanhou no ensinamento e trouxe para nós a oportunidade de conhecer mais a Jesus. E eu tenho certeza que Jesus está na casa, eu tenho certeza que Jesus se faz presente, porque a palavra de Deus diz que onde estiver 2, 3 ou mais, em nome dele, ele se faz presente. E a glória do Senhor, eu tenho certeza que se manifesta desde o momento da abertura da oração, dos louvores. Deus já tem falado comigo e com você e continuará falando. Então, quero pedir a todos que abram sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 5. Tenho certeza que Deus, assim, tem uma semente para nós nessa noite. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Você aí na tua casa também, abra sua Bíblia, acompanhe, esteja atento ao que Deus quer falar com você, com a sua família, e deixa Deus trabalhar, porque Deus faz coisas grandes. Através dessa palavra, nós vamos ver o que Deus pode fazer, assim como fez nesse período, faz nos dias de hoje. Continua sendo o mesmo Deus, aquele que exaltado é, mas ele ama abençoar. Amém? Diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede.
e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra nos mostra como viver preparado para poder lançar a rede. Como nós que conhecemos a esse Deus, que nós que vivemos juntamente com Cristo, confiamos em Cristo, entregamos a nossa vida a Cristo, confiamos numa morada eterna, sabemos que Jesus voltará a buscar uma igreja preparada, adornada, sem mácula, uma igreja que faz-se presente na presença dele para poder ter essa morada eterna. Então nós precisamos viver preparado para saber fazer como Jesus fez, como Jesus ensinou, como Jesus delegou através da palavra, para que nós alcançamos também, de uma forma benéfica, uma vida eterna com Deus. E diante dessa palavra eu vejo a direção que nós vemos um lado, uma multidão que queria a palavra de Deus, uma multidão que se colocou numa posição para poder ouvir a palavra de Deus, como assim diz as Escrituras Sagradas. Mas do outro lado nós vemos pessoas que estavam já, eu creio que ali a palavra não diz, mas eles estavam desanimados, eles tinham trabalhado o período da noite toda, eles tinham usado os seus barcos, as suas redes, na situação de poder ter o seu ganho. Mas veja que a palavra de Deus tem propósito em tudo, e nós vemos que a palavra de Deus, da forma que foi lida, da forma que foi redigida, veio nos dizer que do outro lado Jesus viu. Jesus, ele viu que estava ali os pescadores, ele viu que estavam ali os barcos, e Jesus, ele usou de estratégia para aquele momento poder alcançar aquelas vidas. E assim é nós que somos servos de Deus, assim somos nós que conhecemos a palavra de Deus, assim as oportunidades, como Jesus viu para usar daquela oportunidade, nós também devemos alcançar o propósito de Deus através da palavra, conhecendo a forma de usar a palavra de Deus, conhecendo a forma de atuar com a palavra de Deus, conhecendo a forma de ter a sabedoria, porque Deus assim mostra para nós, através de Jesus, que eles tiveram um trabalho, uma noite mal sucedida, uma noite que desgastaram, uma noite que talvez ali eles viveram os momentos, princípio, achando que tanto iam trazer através daquela pescaria, mas quando eles deparam pela manhã, eles deparam que nada apanharam, eles deparam que nada alcançaram sobre aquela pescaria. Eu creio que isso veio trazer frustração nos corações, eu creio que isso veio trazer situações que desagradou aqueles pescadores, e eles estavam ali, eu creio, desanimados de ter
que limpar aquelas ferramentas para guardar, sabendo que não produziu nada durante aquela noite. Imagine nós estarmos no nosso trabalho, num período da noite, talvez um comércio, uma porta aberta, esperando ganhar o pão do dia, e quando nós deparamos, ninguém entra na porta daquele comércio. Imagina a situação, imagine como que nós nos frustramos, e dessa forma eu creio que também esses pescadores viveram esse momento. Mas o que me chama a atenção aqui é que Jesus viu. Jesus olhou e viu os pescadores lavando as redes. Jesus viu os barcos e Jesus usou da oportunidade, trazendo uma estratégia naquele momento. Mas nós vemos que, no outro lado, tinha uma multidão já se preparando para ouvir Jesus. Já tinha uma multidão já se achegando para ouvir Jesus. E assim é nós, dentro das igrejas, nos dias de hoje, que nós nos deparamos da mesma forma que essa situação. Muitos vêm para a casa do Senhor e eles vêm verdadeiramente preparados para ouvir a palavra. Eles vêm se derramando através do Espírito Santo. Eles vêm conduzindo no caminho com alegria, com satisfação de saber que Deus vai falar com ele. Isso nós vemos nesta multidão. Isso é o que eu alcanço olhar para essa palavra e ver nessa multidão uma multidão que desejava ouvir a palavra de Deus. E nós vemos do outro lado que pessoas às vezes adentram dentro das igrejas, mas eles vêm com os seus problemas, vêm com as suas dificuldades, deparam com situações. Mas eu quero te dizer que quando Deus toma a palavra no altar, quando Ele toma a direção para usar o vaso que Ele tem, quando Ele toma a condição para usar o ministrante da palavra dEle, Ele depara com aquelas pessoas que são necessitadas para serem conduzidas numa forma que possam ser transformadas para sair alegre da casa do Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria. Eu creio que todos sabem disso e gozam de buscar o Senhor Deus para ter as suas alegrias, ter a sua satisfação e poder gozar desta oportunidade. Então vemos nessa passagem a direção de um lado, um povo querendo a palavra de Deus, ouvir. Do outro lado, a mesma situação, no mesmo local, uma situação onde pessoas tinham trabalhado a noite toda e se preocupavam apenas em guardar as suas ferramentas, desanimados totalmente, sem se conduzir para que tinha uma alegria. Eu vejo assim uma situação totalmente envolvida com pessoas olhando para aquela noite que passou e dizendo: não valeu a pena, não valeu a pena. Mas quando nós vemos o Deus Todo-Poderoso presente no local, nós vamos ver como vale a pena passar o momento por uma complicação e depois ver aquela situação revertida através de um poder, de uma palavra de Deus. E é isso que eu almejo levar dentro da tua casa. É isso que eu almejo levar com a palavra de Deus no teu coração nessa noite, porque Jesus estava lá. Jesus estava lá. E Jesus está aí na tua casa, Jesus está aqui na casa dele, falando com você nessa noite, levando uma palavra de instrução para a tua vida. E nós vemos que entre as duas situações a solução estava para ambas as partes. A solução estava lá. Jesus, a fonte inesgotável, estava no local. E Ele quer deparar com a situação que você tem vivido nessa noite e dizer: aquiete o teu coração. Aquiete o teu coração e saiba que Ele tem solução para você. Aquiete o teu coração e saiba que Ele vai fazer algo transformar para que você sobreviva a tua paz, a tua alegria, o teu conforto, a direção, o momento de viver as condições direcionadas corretamente através do poder da palavra de Deus. Tem estratégia de Deus para a solução para a tua causa nessa noite. Tem, o Senhor tem solução.
Não importa o que você está passando, não importa o que está vivendo, porque nós temos a palavra de Deus e ela garante. Ela nos garante que Ele faz coisas novas nas nossas vidas. Quando nós vemos o próprio Deus através da palavra de Isaías, Isaías 55, capítulo 55, versículo 11, ele vai dizer: assim será a palavra que sair da minha boca. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Deus não vai permitir que essa palavra volte vazia. Ela tem direção. Ela tem o alvo para alcançar, e você é o alvo dessa noite, porque você se dispôs a ouvir a palavra de Deus, e ela não vai voltar vazia, porque a palavra diz: antes ela fará o que apraz. E Deus, o que enviou essa palavra, Isaías continuando dizendo: ela vem para prosperar para aquilo que eu enviei. Deus fará prosperar para aquilo que Ele enviou. Às vezes nós estamos com a rede na mão, mas não sabemos utilizar a rede. Às vezes nós estamos como aqueles pescadores, passamos por um momento difícil nas nossas vidas, e às vezes não entendemos que aquilo ali pode produzir coisas boas nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós devemos ter gozo nas nossas tribulações. No momento das aflições existe, mas Jesus fala: tenhais a minha paz. No mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu já venci. Qual a dificuldade que você está tendo nessa noite, que você não pode lançar a tua rede e poder ver o Jesus poderoso agir sobre a tua vida? A palavra não volta para Deus vazia, pelo contrário, para aquilo que Ele enviou, há de prosperar sobre mim e sobre você nessa noite. Creia nisso, porque Jesus está na casa. Jesus está ao teu lado nessa noite. Experimenta como aquela mulher do fluxo do sangue experimentou. Toca nas orlas de Jesus. Toca nessa noite. Toca. Porque às vezes você está dizendo: não tenho nada, não consigo nada. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4, vai dizer de uma mulher que ela estava vivendo uma dificuldade porque o marido dela já era morto. E quando ela vê toda aquela situação, ela corre até o profeta e diz: o teu servo morreu. E olha a situação que eu estou vivendo, estão querendo levar os meus filhos para pagar a dívida que ficou como escravos. E o profeta olha e fala assim: o que farei eu por você? Mas Deus já tinha a resposta para tudo. Na mesmo instante ele pergunta: o que tens na tua casa? E ela diz: uma botija com um pingo de azeite. Então volte para lá e comece a emprestar vasos dos vizinhos. E Deus derramou naquela casa. E Deus quer derramar nesta casa, Deus quer derramar na tua vida, Deus quer derramar na tua saúde física, na tua saúde espiritual. Saiba usar o que Deus te deu. A palavra não vai voltar vazia nessa noite. A palavra vai fazer a diferença sobre a tua vida. A palavra vai trazer coisas grandes, maravilhosas, porque Deus diz que Ele faz abundantemente além do que pedimos e pensamos. E eu ouvir aqui dizer que o clamor começou ontem, vai terminar à meia-noite, e Deus tem coisas grandes nesse período de clamor, porque Ele diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você está clamando, você está de joelho, você está preparado para receber. Deus tem coisas grandes para você, maravilhosa para essa casa, maravilhosa para a tua saúde física, maravilhosa para a tua saúde espiritual. Basta crer, creia em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia nisso. Jesus usa depois, na mesma proporção,
que eles passaram durante todo o período da noite com aquele barco, lançando as suas redes, nada conseguiram. E Jesus, ele pega com a estratégia dele e vai lá e monta no barco de Simão. E fala para Simão: afasta-se, afasta da terra. E ele usa aquele barco como um púlpito para ministrar a palavra de Deus. E ali começa a jorrar poder do Espírito Santo. E ali começa a descer fogo do céu. E ali começa a acontecer, eu creio que no meio daquela multidão, grandes coisas aconteceram. Mas diante de tudo o que estava acontecendo, era mudança no coração dos pescadores. Eles já estavam se quebrantando, eles já estavam entendendo o que Jesus poderia fazer por eles. Eles já estavam se preparando para alcançar coisas novas nas suas vidas. E não foi diferente o que Jesus fez para eles. E Ele pode fazer para você. Você está aí pensando que não, mas Jesus pode agir nessa causa. Jesus, Ele trouxe a palavra para mudar a situação com uma estratégia poderosa que Deus ali, Ele usa de uma forma que traz a estratégia, que traz até confusão. Eu creio que foi até confundido a situação de Simão olhar toda aquela situação, Jesus pegando o barco dele, mandando ele se afastar para que ele pregasse a palavra de Deus. E quando nós olhamos para toda essa estratégia de Jesus, aquele período, durante aquele período que Jesus envolve naquele barco que trabalhou a noite inteira e nada produziu, nada trouxe, de repente ele começa a ministrar a palavra de Deus. A palavra de Deus muda, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus faz prosperar, a palavra de Deus traz coisas abundantes para nossas vidas. A rede precisa ser lançada. Os dias de hoje nós vemos as situações, a apostasia tomando conta das igrejas, a apostasia tomando conta dos servos de Deus, mas volte para perto de Jesus, que tem rede na mão de Jesus, que Ele vai pedir para você lançar e vai prosperar a tua vida, no físico, no espiritual, no material, no financeiro, no que necessário for. Deus tem coisas grandes, mas precisa crer. Aquele momento foi difícil para aquelas vidas passarem a noite toda naquele lago pescando e nada apanhando. Mas Jesus estava lá e viu eles. Jesus estava lá e viu eles. E usou de estratégia, pegar o barco de Simão para ministrar a palavra. E é dessa forma que Jesus começou a mudar a história. Começou a mudar as circunstâncias de vida. E é dessa forma que Jesus tem para você nessa noite. O que você tem passado? Jesus, em Mateus 11, versículo 28 e 29, Jesus ele começa a dizer: vinde a mim. Vinde a mim. Todos, ele não fala você, todos. Para todos, a palavra é para todos que dão os seus ouvidos, porque a palavra de Deus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ele está dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Era a forma que estavam aqueles pescadores. E Jesus chegou e viu eles. Jesus chegou e usou o barco de Simão. E ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus estava lá. E Jesus trouxe descanso naquele momento tão difícil, tão desesperador. Nós vemos que ele terminou o ensino naquela noite. E ele, terminando o ensino, ele trouxe uma palavra de incentivo para aqueles que estavam passando aquelas decepções. Ele chegou perto de dizer para aqueles que necessitavam:
Ó, vai mudar a história. Salmo 32, 8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves andar. Seguir, guiar, viver com Jesus. Então ele diz, o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Jesus está de olho. Ele estava de olho e ele viu. Ele viu aqueles pescadores. Ele estava de olho e ele tinha palavra. E ele ministrou a palavra. Ele estava de olho e ele tinha algo diferente. E ele fez algo diferente. Porque quando Jesus está, a rede vai produzir o que não produzia. A rede vai fazer o que não fazia antes. A rede vai colher o que não colheu antes. A tua rede não tem colhido nada nos dias de hoje? Jesus está dizendo hoje, vamos lá. Leve esse barco para o alto mar. Lança a tua rede. Lança a tua rede. Lança a tua rede. Você não está orando? Você não está pedindo? Você não está clamando? Mas saiba lançar a rede junto com Jesus. Porque muitas vezes nós usamos das nossas próprias forças. Muitas vezes nós não oramos mais para fazer o que vamos fazer. Muitas vezes nós não aprendemos mais ou não exercitamos mais a agradecer, não tem mais gratidão. Muitas vezes nós deixamos de reconhecer que o único que pode fazer é Jesus Cristo. Muitas vezes nós não acreditamos que Ele é o único poderoso, Ele é o que dá, Ele é o que pode fazer, Ele é o que pode transformar, Ele é o que pode curar, Ele é o que pode fazer um milagre como esse que mandou lançar a rede novamente. E Pedro olha para ele e fala, Senhor, nós da noite toda nós lançamos a rede nessas águas e nada apanhamos, mas agora é com Jesus, agora é com Jesus na tua vida, agora é com Jesus na tua casa, agora é com Jesus na tua família, agora é com Jesus na igreja, agora é com Jesus nesse altar, agora é com Jesus para operar os milagres, as curas, transformar as vidas, é com Jesus. A palavra de Deus fala que vem um e planta, outro vem e regra, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus que vai dar o crescimento agora. Você orou, você buscou, você clamou, você confiou, você lançou a rede. Agora é Jesus que vai fazer a obra. Agora é Jesus que está mandando. É a palavra de Deus. Segundo a tua palavra, nós lançaremos a rede. Nós voltaremos a essas águas e nós vamos vencer essa batalha. Pensando assim dessa forma, eu creio que Simão olhou para Jesus e falou, Ele é poderoso. Você viu o que ele falou lá nas palavras? Você entendeu o que ele falou lá quando estava ensinando? Agora é com ele, deixa ele está falando para nós irmos então, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Segundo a palavra de Jesus, pode lançar a rede que agora vai produzir. É isso que Jesus tem para você. É isso que traz hoje o incentivo. Ao terminar o ensino, ele começou a incentivar os decepcionados. Ele começou a mostrar para os decepcionados, eu vou te instruir, lança a rede. Eu vou te ensinar, lança a rede. Eu vou ficar de olho, lança a rede, eu estou de olho. Eu estou olhando para ti. Eu estou te guardando, te sustentando. E veja bem, meus amados, a diferença de quando a palavra é colocada. Veja bem quando a palavra é praticada. Veja bem quando tudo que vem em abundância através de Cristo Jesus. Agora é Jesus que está falando. Agora não é mais as minhas forças, não é mais a minha vontade, não é mais o meu desejo, agora é Jesus.
segundo a tua palavra eu lançarei. E ao lançar das redes, conforme nós lemos na palavra de Deus nessa noite, a rede já não aguentava mais de tanto peixe. Para quem não pegou nenhum peixe a noite toda, lançar as redes naquele momento e não aguentar trazer as redes para cima, porque elas iam se desfazendo se tentasse. Agora você pode repartir com quem também não pegou. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Agora você tem para dar, para doar. Agora você não precisa mais buscar emprestado. Deus está te dando nessa noite, está envolvendo a porção para você. Começa a lançar a rede. Começa a confiar em Jesus Cristo, volta para perto de Cristo. Você que está aí ouvindo essa palavra, talvez você está distante da casa do Senhor, talvez você fez algo que não tem te agradado, ou você ouviu uma palavra que não te agrada mais, talvez você olhou para o irmão de uma forma que aquilo te levou a distanciar da casa de Deus. Talvez você não está ouvindo mais a palavra do Senhor, talvez você já não tem mais interesse a seguir a Jesus, talvez você está fazendo a sua própria vontade. Volta para perto de Jesus, que lance a rede e você vai ver o que Jesus vai fazer na tua vida. Quer colheita em abundância? Vem para perto de Jesus. Vem para perto de Jesus, porque o Senhor Jesus tem para te dar em abundância. Ele prometeu para você, porque Ele diz que o ladrão não vem, senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Ele não vai te deixar faltar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Me faz andar por pastos verdejantes, guia pelas águas tranquilas, refrigera minha alma. O que você está passando que você não pode conquistar nessa noite através da palavra que foi enviada para a tua casa nessa noite? A palavra que Deus trouxe para você nessa noite, que tem orado, tem pedido para Deus: muda a minha história, Senhor. Transforma a minha vida, cura, Senhor, a minha ferida. O que está almejando você, Jesus tem para você nessa noite. Mas não é apenas o que você tem pedido. É muito mais além. É abundantemente além do que você tem pedido e pensado. A igreja vive de fé. A fé prospera a vida do cristão. A fé faz remover montanhas que às vezes têm sido montanhas na tua vida, para impedimento para a tua vida. Talvez você não tenha visto do outro lado, mas hoje Jesus vai abrir o mar, para que você passe e veja que Ele está aí te vendo. Como Ele viu os pescadores, Ele está te vendo. Os meus olhos estarão sobre ti. Mas tem que viver a palavra de Deus. Vinde a mim. Vinde a mim. Tem que viver a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, deixar Deus te instruir. E quando Ele instrui você, Ele ensina o caminho que deve andar. Eu quero te dizer que nessa noite Deus está instruindo, através de vocês aprender, lançar a rede. Porque lançaram a rede conforme a palavra de Jesus. Houve obediência. Sem obediência na palavra de Deus, em vão é você ouvir a palavra de Deus. Sem obediência à palavra de Deus, o inimigo também conhece. E por desobedecer e querer a vontade dele, pereceu. Já não tem mais vida eterna. Você ainda conquista a vida eterna. Se arrepende, como assim nós vemos o próprio Simão se arrepender. Porque quando Jesus está no controle, as coisas vão começar a mudar. Quando você deixa Jesus entrar no controle da tua vida, a palavra de Deus garante
haverá transformação sobre a tua vida. Deixa Jesus. Quando você se reconhece que se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se arrepende e segue a Jesus, a palavra de Deus te leva para o céu, aonde está o trono da graça de Deus. Porque a palavra de Deus em Marcos 8, 34, 35 diz: E chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse o salvará. A palavra vem trazer salvação através de você lançar a rede. Porque veja o que aconteceu. Eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Talvez você está pescando em lugar errado. Talvez você aprendeu a pescar só aquilo que te ensinaram lá atrás. Mas hoje Jesus te traz uma rede para você ser beneficiado no Evangelho de Cristo Jesus. Hoje Jesus coloca uma rede na tua mão para render benefício dentro da tua casa. Hoje Jesus coloca uma rede na tua mão para render benefícios na tua vida física, espiritual, material, financeira e tudo mais quanto necessário for. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Às vezes os seus olhos não viram ainda, seus ouvidos ainda não ouviram, mas Deus tem preparado coisas para você que são tremendas, através de buscar e viver e lançar a rede. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e os vossos frutos permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos-lo concederá. Você tem clamado? Então agora lança a rede. Você tem buscado o Senhor? Começa a lançar a tua rede junto com Jesus. Volte para perto de Jesus. E o que Deus tem trazido para nós hoje? Lança a rede. Volte a lançar a rede. Se você limpou a rede e guardou a rede, está em lugar errado. Eles não conseguiram guardar a rede, porque Jesus viu e usou da estratégia. Montou no barco de Simão, antes dele guardar a rede. Agora vai lançar a rede, Simão. E a abundância de peixe veio sobre a vida daqueles pescadores. É essa palavra que eu trago para você nessa noite. Deus tem, Jesus tem, o Espírito Santo tem, mas vamos buscar enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Isaías 55, 6. Senão, faltará algo para você no dia de amanhã. Coma o que Deus tem te dado nessa noite. O maná é hoje que Deus tem te dado. Usa deste maná e viva o melhor de Deus na tua vida. Deus te abençoe aí na tua casa. Deus te abençoe você que ouviu essa palavra e pode guardar essa palavra no teu coração. Deus te dê a vitória em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, Alziano. Obrigado, pastor.
Deus Espera aí. abençoe. Depois nós descemos juntos.